Lição de segunda-feira, e se você leu Levíticos capítulo 16, você vai entender o que eu vou falar agora. Se por acaso você ainda não leu, eu acho que você devia dar uma pausa. Primeiro você lê Levíticos de 1 até qual que é mesmo? Até 28, para você ter uma noção da semana, porque agora, por exemplo, eu vou falar de bode. E se você não leu, provavelmente você não vai entender o que eu vou falar, tá bom? No dia da expiação, o sacerdote ele separava 2 bodes. Um ele era sacrificado, o outro ele colocava a mão sobre aquele bode, como se estivesse colocando ali os pecados, e ele era solto no meio do deserto. Ok? Entendeu essa parte? Visualizou 2 bodes, um morria e outro era solto. Ok, o que significa isso então? Então, para isso, eu peguei aqui o meu comentário bíblico da Igreja Adventista e na página 838 diz assim, ó, se liga aí, ó. Alguns teólogos acham que ambos os bodes são símbolos de Cristo e representam 2 faces de seu trabalho expiatório. Então, os 2 bodes significariam a Cristo, a Jesus. Será que é isso mesmo? Vamos continuar estudando. Não são poucos, no entanto, que creem que eles representam 2 forças opostas. Uma força pelo Senhor e a outra para Satanás. A maioria das versões deixa a palavra hebraica para bode emissário, tá? Que é o Azazel, sem traduzir, já que não há uma unanimidade sobre o entendimento disso que nós estamos conversando. Alguns estudiosos defendem com os judeus que Azazel denota um espírito pessoal, sobrenatural e pérfido, e quase todos concordam que a raiz dessa palavra significa aquele que remove. Então, aqui a gente tem o pensamento de alguns teólogos dizendo o seguinte, não, os 2 bodes significavam Jesus. Outros dizem o seguinte, um significa Jesus e outro significa a Satanás. São 2 coisas opostas. Um morre e o outro não morre, ok? O que isso significa? Minha opinião e a opinião do comentário e a opinião também da lição é a seguinte. O contraste entre os 2 bodes é bem evidente. O bode do Senhor era sacrificado, o bode emissário não. O sangue do bode do Senhor devia ser levado ao santuário e aspergido, e do bode emissário não, pela simples razão de que seu sangue não era derramado. Gente, o pecado ele é tão terrível para Deus que o pecado gera a morte, gera a dor. E para ter remissão do pecado, há necessidade de derramamento de sangue. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, a gente entende que, na verdade, naquele simbolismo que estava ali, o bode que morria, esse sim era Jesus Cristo. Ele sim. Agora, e o outro? O outro, Satanás. Ué, mas então, ele que estava levando os pecados, ele que estava perdoando os nossos pecados, já que ele levou os pecados, não. Jesus, ele morreu sem merecer morrer. Então, ele oferece para mim a vida dele eterna e ele pega a minha vida de pecado e paga na cruz. Agora, no caso de Satanás, não. Ele não paga absolutamente nada. Ele simplesmente carrega os pecados como consequência de que ele foi o primeiro que trouxe essa coisa terrível que é o pecado para o universo. Então, ele não paga pelos todos os pecados, porque quem pagou foi Jesus, mas ele carrega esses pecados como se fosse a culpa, ok? Entendeu? Sim? Não? Mais ou menos? Enfim, a gente tem essa semana e a semana que vem para tirar todas as dúvidas, beleza? Amanhã a gente se vê.